tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo ok. O meu nome é Nelly e sejam todos bem-vindos ao Creep On. Como esse é o primeiro vídeo aqui do canal, deixa eu explicar mais ou menos para vocês o que é isso aqui. Provavelmente todo mundo caiu aqui de paraquedas, né? Então, explicar para vocês qual que é o intuito aqui do canal. Na verdade, já fazia um bom tempo que eu tinha um projeto de criar um canal no YouTube para falar sobre o universo mesmo, assim, do terror, de coisas mais bizarras, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos. Esse projeto ele começou mais ou menos em 2021, quando eu criei um podcast que eu produzi durante um tempo. E o nome do podcast era outro, tá? Não era esse. Não foi um podcast que virou um grande sucesso, mas eu tinha um público razoável que me acompanhava, que ouvia meus episódios, tá? E por vários motivos, diversos motivos, trabalho, estudo e outras questões pessoais, eu acabei não conseguindo dar continuidade ao projeto do podcast. E eu queria muito transformar o podcast em um canal no YouTube, então eu resolvi, né, agora mais tranquilo, com mais estabilidade, recomeçar, mas já vim direto aqui para o YouTube. Então eu reformulei, criei outro nome e assim nasceu o Creep On. É um espaço para eu vir aqui mesmo conversar com vocês sobre coisas que eu achei interessante. Normalmente essas coisas vão estar dentro desse universo mais bizarro, digamos assim, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos. Então, pode ser que seja um caso real, pode ser que seja uma notícia, pode ser que seja uma creepypasta, pode ser que seja só uma história de terror, um conto, um caos de terror, mas esse espaço seria para isso, tá? Então, de início, não é nenhuma pretensão, quem sabe, monetizar esse canal, mas se você puder me ajudar, se inscrever no canal, curtir os vídeos, eu vou estar lançando um vídeo por semana agora no início, e aí a gente vai vendo no decorrer do tempo como isso fica. Beleza? Então, para iniciar o canal, para inaugurar, a gente vai contar aqui para vocês um caso real, tá? Então, vamos para o caso. Hoje eu vou contar para vocês o caso de uma menina de 11 anos que acabou tirando a vida da melhor amiga dela no Japão. Esse caso ele tomou uma proporção bem grande, né, depois que aconteceu, e essa menina ela ficou conhecida no mundo inteiro como Nevada Tan. Então a gente vai conhecer e tentar entender um pouco, refletir um pouco sobre esse caso. Natsumi Tsuji nasceu no Japão, em uma cidade portuária do Japão, em 1992. Ela era filha de um casal de classe média, super normal lá do Japão, mas que trabalhava muito, tinha muitas coisas, né? Estavam sempre ocupados e não tinham tanto tempo assim para ficar com a filha, apesar de que eles investiam muito na educação dela. Então, para eles, era uma coisa muito importante que eles dessem para ela a oportunidade de ter uma educação de excelência, né? Mesmo que para isso eles precisassem trabalhar muito e não tivessem tanto tempo para ficar com a filha, tá? E lembrando, eu não tô aqui para julgar as escolhas deles como pais, tá, gente? Eu só tô relatando os fatos para vocês, ok? Muita gente, depois desse caso, jogou a culpa nos pais e tentou simplesmente é, reduzir todos esses acontecimentos ao fato dos pais estarem muito tempo fora de casa e tudo mais. Eu não acho que seja uma coisa assim tão simples. Tem muita coisa nesse caso que foi questionada e que eu não acho que seja assim tão simples da gente só, vamos simplesmente colocar essa como a única razão para que isso tenha acontecido, né? Todo crime é um acontecimento muito complexo. São uma junção de muitos fatores que fazem com que alguém chegue ao extremo de cometer um crime, uma coisa tão terrível. Principalmente porque a Natsumi só tinha 11 anos. Então é fato que os pais dela trabalhavam muito, que eles estavam sempre fora de casa, tá?
Isso sempre foi relatado em todas as fontes, mas eu também não acho que esse tenha sido o único motivo pelo qual a Natsumi chegou ao extremo de cometer o crime tão terrível que ela cometeu. A Natsumi, ela ia muito bem na escola, na verdade ela tinha um QI de 140, que é um QI excepcionalmente alto. Ela estava muito bem em matérias de cálculo, ela também gostava de desenhar e de escrever. Durante um determinado período da vida dela, ela praticou esportes e isso foi muito bom para ela, porque apesar de ser uma garota muito inteligente, ela tinha um certo problema para socializar. Então, ela tinha uma certa dificuldade de socialização. E o esporte trazia para ela, né, supria nela essa necessidade que ela tinha de socializar com outras pessoas. Quando ela estava praticando esportes, ela fazia parte de um grupo e ela era uma parte importante desse grupo. E isso era muito bom para ela. Outros hobbies da Natsumi foram muito questionados depois que o caso aconteceu. Porque ela era uma garota que gostava muito de terror. Ela gostava de filmes de suspense, de histórias de terror. Ela consumia muito histórias de terror na internet, tá? E ela gostava também de fazer desenhos baseados nessas histórias, principalmente histórias mais gore, que eram as preferidas dela. E de escrever também contos baseados nessas histórias, tá? Um dos filmes preferidos da Natsumi era o Battle Royale, que é um filme japonês. E esse filme, basicamente, eu nunca assisti, tá, gente? Mas eu vou ser bem honesta pra vocês. Tenho muita vontade de ver, porque todo mundo que vê esse filme fala muito bem dele, apesar dele ser um filme muito pesado. Principalmente, né, óbvio, para uma criança de 11 anos de idade. Mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto mesmo da questão. Mas o fato é que ela adorava esse filme e o enredo do filme, basicamente, são 41 jovens que vão para uma ilha e lá eles precisam meio que competir entre eles, brigar, lutar. E quando eu falo isso, eu tô falando no sentido mais pesado dessa palavra, tá? Então imaginem só. Muita luta, muito sangue, muito gore. E para que um deles possa sobreviver. Basicamente é isso. É como se fosse jogos vorazes, mas num nível mais hard. E também muito melhor, porque todo mundo fala que é muito melhor. Inclusive existe uma discussão de que Jogos Vorazes é um plágio de Battle Royale. Mas enfim, ela gostava muito desse filme, então era tipo meio que uma obsessão para ela mesmo. E ela também tinha uma história em particular que ela gostava muito, que é uma creepypasta mesmo, uma lenda urbana chamada Red Room. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ela permeia a internet aí há décadas. E ela diz basicamente que você vai estar na internet vendo alguma coisa e vai abrir uma janelinha para você com um aviso de que você foi convidado pro Red Room. E aí você vai ignorar, mas ela vai continuar abrindo, até que você clica nela e ela vai te direcionar para uma página da Deep Web, na qual vão ter imagens de pessoas em um quarto todo vermelho. E essas pessoas estão sofrendo nesse quarto de alguma forma, se é que vocês conseguem me entender. E a próxima vítima vai ser você. Basicamente é essa a essência dessa creepypasta. Não existe nenhuma evidência de que isso realmente seja verdade, mas é uma história que rola pela internet como tantas outras, principalmente para quem acompanha conteúdo de terror sabe que isso existe aos montes. Então ela gostava muito dessas coisas, inclusive ela tinha um site, ela tinha um blog no qual ela publicava os desenhos dela, que eram desenhos baseados em histórias gore, né, e em mangás de terror também, porque era outra coisa que ela gostava muito, e que ela também publicava as histórias dela. Histórias e desenhos eram um lugar para ela se expressar de alguma forma dentro dessas coisas que ela gostava.
E aqui eu quero abrir um parêntese para uma reflexão. Porque é claro que quando uma criança ou uma adolescente comete um crime, a gente fica muito chocado. E eu acho que isso é natural, porque a gente tem muito essa noção que nos foi colocada e que é perpetuada pra gente de que crianças são puras, crianças são inocentes, que crianças são, assim, os seres mais angelicais que existe. E que, por um lado, sim, eu entendo essas colocações e eu concordo com elas de que nós temos, sim, ali na criança, logo ali nos seus primeiros anos, um ser que está descobrindo o mundo. Então, é diferente, né? A gente sabe que existem patologias que já nascem com os indivíduos. Mas, e quando eu falo de patologias, eu também estou falando de questões psicológicas, né? Psiquiátricas. Mas o meio vai influenciar muito essa criança? Sim, óbvio que sim. E é por isso que existe uma coisa chamada idade classificatória, né? Indicação classificatória, que é a idade para que cada uma dessas obras de terror, de horror, né, possam ser consumidas por essas crianças. É claro que a gente sabe que isso na prática não é feito de uma forma, digamos assim, com tanta vigilância. Os pais, eles às vezes nem têm tempo de ficar monitorando. No mundo ideal, eu acredito que os pais deveriam monitorar tudo que seus filhos assistem. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a indicação classificatória serve para isso, gente. Né? A responsabilidade de verificar o que é que uma criança está consumindo e se isso pode ou não ser ruim para ela, não é de quem produz esses conteúdos, e sim dos pais. Outra coisa é essa supervisão, essa conversa, essa, como é que eu posso dizer? Essa orientação que a família precisa ter com uma criança para que ela possa consumir determinados conteúdos dentro daquilo que ela consegue ainda entender. Então, eu fui uma criança que sempre consumi muito terror. Eu sempre gostei de filmes de terror e eu sempre assisti filmes de terror. Eu acho que aos 8 anos de idade eu já via filmes de terror. Eu já lia livros com um conteúdo mais voltado para o terror. Mas existia uma supervisão, e essa supervisão fazia com que determinados conteúdos não fossem consumidos por mim. Eu acho que é isso que a gente precisa refletir, porque quando acontece um caso desse tipo, começa a se questionar a influência que essas obras tiveram no final, todo mundo vai demonizar as obras e vai dizer que a culpa é única e exclusiva do que a criança consumia. E como eu falei no início, eu acho que não cabe a gente definir um único fator para que um crime tenha sido cometido, porque não é um único fator que faz com que ele seja cometido. Existem N fatores, são várias coisas dentro de uma perspectiva de criação, dentro de uma perspectiva de meio, dentro de uma perspectiva emocional, psicológica. Então, não dá pra gente tentar simplificar e dizer foi só por causa disso ou só por causa disso, ok? Mas vamos para frente, porque senão eu fico falando por horas. Ok, mas aí vem junções de fatores, né? Porque eu já falei para vocês que a Natsumi ela tinha dificuldades de socialização. E ela ficava muito tempo sozinha em casa porque os pais dela trabalhavam muito. E eles trabalhavam muito no intuito de precisamos dar para você a melhor educação possível, a melhor qualidade de vida possível, porque esse vai ser o nosso legado para você. Tipo isso. E a Natsumi começou a consumir muita coisa dentro de um universo que ela gostava, que eu não acho que não seja saudável para uma criança ou para um adolescente gostar, mas que precisa de uma supervisão. E não existia essa supervisão. Então imagina só, uma menina de 11 anos, sozinha em casa, que gosta desse tipo de conteúdo e que fica horas e horas e horas e horas trancada no seu quarto consumindo essas coisas. Junte a isso o fato dela ter dificuldade de socializar.
É um combo que faz com que essa criança ela comece a se isolar cada vez mais e queira ficar cada vez mais tempo sozinha consumindo esse tipo de coisa. Talvez para uma mente em formação, como era da Natsumi, determinados conteúdos não fossem apropriados. E talvez ficar tanto tempo sozinha consumindo essas coisas sem que houvesse uma conversa, uma orientação ou algo do tipo, fez com que ela começasse meio que a misturar as coisas e a parar de entender o que era real e o que era ficção e fantasia. A Natsumi cria uma fic baseada em Battle Royale. Só que os personagens dessa fic eram, na verdade, os colegas dela, os amigos dela. Em um determinado momento, a Natsumi ela sai para de praticar esportes. Por quê? Ela começa a ter uma queda nas notas dela e os pais dela, que tinham muito essa visão de que a educação era muito importante, de que ela precisava se dar muito bem na escola, eles olham e falam, o esporte pode estar te atrapalhando, porque você está dedicando um tempo para o esporte e esse tempo você poderia estar estudando. Até então, na cabeça deles, o tempo que ela ficava dentro do quarto, no computador, ela estava estudando, né? Isso não era verdade, mas para eles era isso que acontecia. Então, eles tiram ela do time que ela participava, ela não quer sair, mas eles acabam tirando e isso faz com que ela se isole ainda mais, porque aí ela fica mais tempo ociosa, mais tempo dentro do quarto, mais tempo consumindo os conteúdos que ela consumia. E aí é quando ela cria essa fic, que é basicamente os amigos dela, da escola, mas dentro de Battle Royale, baseada em Battle Royale. Então, eles teriam que se matar para sobreviver. E a fic em detalhes era muito pesada, muito mesmo. E aí alia isso ao fato de que ela estava usando os nomes dos colegas dela e que esses colegas estavam tendo mortes terríveis dentro da história. E isso foi um pouco estranho, para falar o mínimo. Uma das únicas amigas que a Natsumi tinha nesse período da vida dela era uma garota chamada Satomi Mitarai. Elas haviam se conhecido na escola, estudavam juntas e elas se davam super bem, apesar de serem muito diferentes. A Satomi, diferente da Natsumi, ela gostava de conteúdos mais românticos, mangás e animes mais românticos. Gostava de gravar o seu cotidiano, os looks que ela vestia. Era toda mais menininha, enquanto a Natsumi era a garota que gostava mesmo de coisas mais bizarras, digamos assim, pelo menos para as pessoas no geral. Mas apesar disso, elas eram amigas e elas se davam bem. A Satomi tinha um blog também, ela postava coisas sobre o cotidiano dela, fotos, comentários sobre os mangás e os animes, né, que ela gostava. E elas se conheceram ali no 5º ano do ensino fundamental e ficaram muito amigas, né, como eu já falei para vocês. Frequentavam a casa uma da outra, iam para o cinema, conversavam tanto pela internet quanto por telefone. Então era uma amizade que até então era saudável e que era ok para as duas naquela idade, até o 6º ano, quando isso mudou. No 6º ano, as meninas entram na puberdade e as coisas começam a mudar um pouco, porque a Satomi começa a se tornar uma garota mais popular, que gostava de coisas que eram melhores aceitas na sociedade. E quando a gente vai pesquisar sobre esse caso, é levantada uma questão que eu não sei, gente, não consigo falar da forma como é colocada, porque nas fontes normalmente se diz que a Natsumi criou inveja, ela tinha inveja da Satomi porque a Satomi era mais bonita, porque a Satomi era mais popular e porque os garotos gostavam dela e que as outras pessoas rejeitavam a Natsumi pelo fato dela ter esses gostos mais bizarros, mais sombrios, esse tipo de coisa. E eu não quero levantar aqui esse tipo sabe, esse tipo de fala para mim é muito problemático. Então falar que
que ela tinha inveja e que por isso ela matou a amiga dela é uma coisa que eu acho meio problemático. No geral, por tudo que eu li, o que eu acredito que aconteceu é que a Satomi e a Natsumi começaram a se afastar. A Satomi entra na puberdade, realmente se torna uma garota mais popular, porque ela tinha gostos que eram socialmente mais aceitos, e a Natsumi começa a se sentir inferiorizada por isso e rejeitada. Eu acho que foi muito mais uma questão de sentir rejeição e se sentir cada vez mais isolada e perdendo a única amiga, a melhor amiga que ela tinha, do que propriamente ela estava morrendo de inveja e ela queria ser a Satomi. Eu não vejo muito por esse lado, tá? Isso aqui que eu tô falando é baseado em tudo que eu li sobre o caso. Então, em tudo que eu li sobre o caso, eu não consigo simplesmente simplificar a situação, que é injustificável, apesar da gente tentar compreender pelo que tudo que ela estava passando, mas é injustificável. Fazer o que ela fez não tem nenhuma justificativa. Mas simplesmente reduzir isso ao fato, é culpa dos pais, ou é culpa dos filmes, ou foi por inveja, é o que eu falei para vocês. É tentar simplificar muito o que na verdade é bem complexo. Mas enfim, elas começaram a se distanciar e a brigarem. E isso, né, chegou no seu ápice em um determinado momento em que elas tiveram uma briga na internet. Então, a essa altura do campeonato, nós temos a Natsumi se sentindo isolada pela melhor amiga dela, se sentindo rejeitada pelas pessoas, né? Não tendo mais nenhum tipo de socialização, já que ela não praticava mais esportes, que era algo que fazia muito bem para ela, ficando cada vez mais sozinha e isolada dentro do seu quarto, consumindo coisas de violência extrema, sem nenhuma supervisão, com o psicológico e o emocional totalmente em frangalhos e tendo vários e vários problemas com os pais, porque nessa altura do campeonato, os pais dela estavam pegando muito no pé dela, porque as notas dela tinham caído muito. Lembrando que a Natsumi era uma menina com um QI bem alto. Um QI de 140 é um QI bem acima da média. Então não é assim uma pessoa que não sabe, que é intelectualmente limitada. Mas nesse momento, toda a energia que ela tinha, ela colocava naqueles conteúdos que não eram conteúdos adequados para ela e que não estavam fazendo bem para ela. Fora isso, toda a questão social, emocional, familiar que ela estava vivendo. 4 dias antes dela cometer o crime, houve uma discussão com a Satomi na internet. Elas estavam em um chat online, em que a maioria do pessoal, né, dos colegas de sala ali, da turma delas da escola, participavam. E aí, em um determinado momento, a Natsumi acusa a Satomi de ter espalhado boatos sobre ela na escola, dizendo que ela era esquisita, que ela era feia, que ela era burra, e confrontando a Satomi sobre isso. Só que 4 dias depois, a Natsumi leva um estilete para a escola. Essa parte da história dá pra gente perceber o quanto a Natsumi ela estava perturbada mentalmente, tá? E mais uma vez, não que isso justifique o que aconteceu, tá? Mas ela vai para a escola com um estilete, ela consegue entrar na escola e ela premeditou tudo isso. Tanto é que se passaram 4 dias entre a discussão, que elas brigaram, chegaram inclusive a se bloquear, mas depois de 4 dias é que ela executa esse plano. Então houve ali um tempo para uma premeditação. Então foi feito tudo premeditado, de forma premeditada. Isso daí não existe a menor dúvida. A Natsumi vai para a escola, leva o estilete e espera até a hora do almoço. Por quê? A maioria dos professores e funcionários, eles iam para um lugar para comer e tudo mais, né? Para ficar ali descansando durante o período que eles tinham para fazer sua refeição, tá? Lembrando que escolas em tempo integral, então diferente da maioria das escolas que a gente tem no Brasil, que ainda são turnos, né? Não são escolas em tempo integral. Então,
Nesse momento, a Natsumi vai até onde a Satomi está e chama ela para conversar. Diz que quer conversar com ela, que está arrependida de tudo que tinha acontecido e que quer se desculpar para fazerem as pazes. Nesse momento, ela fala para Satomi que quer se desculpar e que quer mostrar para ela um jogo novo que ela havia inventado. A Satomi aceita ir com ela e elas vão para uma sala que estava vazia. Ela pede para a amiga sentar, põe uma venda nos olhos dela e tudo isso, né, para a Satomi fazia parte do jogo que a Natsumi iria ensinar para ela. Mas a Natsumi ataca a amiga, cortando ela no pescoço, no braço e no peito. Ela começa a sangrar e durante esse período toca o sinal para o final do almoço e a Natsumi volta para a sala. A professora já havia sentido falta das duas e quando ela vê a menina suja de sangue, ela entra em choque e sai correndo para procurar a Satomi. O pessoal da escola todo se mobiliza, eles começam a procurar a Satomi, mas eles demoram um pouco para encontrar. E quando eles chegam ao local, já é tarde demais, eles já encontram a Satomi sem vida. Durante a busca pela Satomi, a Natsumi estava toda hora atrás da professora dizendo: eu fiz algo errado, me desculpa, eu não queria fazer nada de errado. Então, todo mundo percebia que ela estava mentalmente perturbada nesse momento. Infelizmente, não teve mais o que se fazer e a Satomi perdeu a vida, né? Ela foi encontrada cerca de 1 hora depois do crime ter sido cometido, mas já estava sem vida, ela havia perdido muito sangue e não conseguiu sobreviver. A polícia é chamada, eles vão até o local, já de cara eles identificam que a Natsumi é a principal suspeita, porque ela foi a última pessoa que esteve com a Satomi. Eles levam ela até a delegacia e ela confessa o crime. Ela fala que matou a amiga porque ela tinha falado mal dela pela internet. De início, o nome da Natsumi não foi divulgado porque existe uma lei no Japão que proíbe a divulgação do nome e da imagem de menores que cometeram crimes. Mas, de alguma forma, alguns repórteres, sem escrúpulos nenhum, obviamente, como sempre, descobriram o nome da Natsumi e divulgaram tanto seu nome quanto as suas fotos. E aí começou um outro fenômeno na internet, que foi o fato das pessoas começarem a virar fãs da Natsumi. Gente, as pessoas começaram a fazer fics dela, fazer fanfics, fazer desenhos, ilustrações, fazer cosplay. Porque em uma dessas fotos, ela estava usando um moletom da Universidade de Nevada. E é exatamente por isso que surgiu o apelido Nevada Tan, por causa que ela estava com esse moletom. E aí as pessoas começaram meio que a criar fã-clubes, escrever histórias, criar ilustrações e adolescentes dizendo o quanto se identificavam com ela, o quanto ela era bonita, o quanto ela era legal. E isso é uma coisa muito, sabe, que, ai gente, isso aconteceu recentemente, quando saiu a série do Jeffrey Dahmer. E é um problema muito sério, porque quando a gente começa a se interessar por crimes reais, as pessoas normalmente elas acham que a gente está endeusando esses criminosos. E na verdade não. Eu, por exemplo, eu me interesso muito, isso há muitos anos, por crimes reais, por histórias desse tipo. E o que eu tento, na real, é entender por que esses crimes aconteceram. Em quais circunstâncias, o que aconteceu, mas não achar que essas pessoas são pessoas legais porque fizeram isso, tá? É óbvio que por trás daquele criminoso existe um ser humano e a gente precisa entender as peculiaridades dele como ser humano, às vezes até para compreender tudo que aconteceu. Mas isso não quer dizer que você vai pôr uma roupa, uma camiseta do Jeffrey Dahmer ou do Ted Bundy, sabe? E quando saiu a série, virou meio que
parte da cultura pop. E aí a gente começa a ver um monte de gente fazendo cosplay do Jeffrey Dahmer, a gente começa a ver um monte de gente dizendo o quanto se identifica com ele, como ele é legal, e transformando ele num ícone pop. E isso é muito esquisito, porque a gente precisa entender que existem pessoas que foram feridas e mortas por ele. E essas pessoas têm famílias. Imagina só você. A sua família, alguém da sua família foi morto por um cara desse, e de repente você chega numa festa de Halloween e tem alguém fantasiado dele. Entende? Então não tem como a gente compreender esse tipo de atitude. Não faz sentido. E isso aconteceu. E se você põe Nevada Tan no Google, você vai ser bombardeado com uma enxurrada dessas histórias, dessas fics, desses cosplay. Outro caso também que isso aconteceu foi no caso da Dália Negra, da Elizabeth Short, que a menina foi morta de uma forma terrível e até hoje as pessoas fazem cosplay dela e vão para festas de Halloween fantasiadas dela. Ela foi vítima de um crime terrível. Isso não é um personagem da cultura pop, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a compreender essas coisas, parar de ter esse tipo de atitude, porque isso é ruim até para quem estuda esse tipo de caso, né? Porque sai, por exemplo, um documentário, um filme sobre um caso e as pessoas vão assistir para tentar entender o que aconteceu e aí surge aquele monte de comentário idiota que você tá dando palco para criminoso e não é bem essa a questão, né? É o que eu sempre falo, a gente pode tentar entender o que aconteceu, mas eu acho que a gente nunca deve tentar justificar, porque tirar a vida de alguém é algo injustificável. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o primeiro vídeo do canal. Me desculpem se a luz não estiver muito boa, se o áudio não estiver muito bom, se a edição também não, mas a gente vai aprimorando com o passar do tempo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, faz todas essas coisas que todo mundo pede, mas que é, assim, muito importante para quem está aqui na internet criando conteúdo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.